Eu sou Cleide Hoffmann, mentora terapêutica e coautora do Vozes Materna. Eu sou Ivete, sou afiliada do Clube Kids, aluguel de brinquedos, e também faço parte do Vozes Maternas. E da nossa família para a sua família. E hoje nós estamos aqui com convidadas ilustres, gente. Estamos muito honradas com tudo isso. E é uma honra muito grande poder receber vocês, minhas queridas. Vou apresentar a Simone, que é psicóloga, que é... Oh, meu Deus, me deu um branco. É tanto currículo dessa mulher que deu até branco. Ela é enfermeira, terapeuta integrativa e temos muito a agregar para nós aqui hoje. Simone, seja muito bem-vinda. Gratidão por ter aceito esse convite de estar aqui conosco. Muito obrigada. E eu vou apresentar a Sayuri, que é médica e terapeuta integrativa. Seja muito bem-vinda também a mais um episódio do podcast Vozes Maternas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui todas juntas. E está sendo incrível e maravilhoso hoje, conectadas aí de mãe para mãe, e também temos uma mulher incrível que não é mãe, né? Ainda! Olha! Já estamos descobrindo que ela quer ser mamãe. E tenho certeza que pelo pouco que eu conheci da Sayuri, vai ser uma mãe incrível e maravilhosa. Mas hoje, para começar, nós queríamos saber um pouquinho de vocês. O que fez vocês saírem da medicina normal para algo integrativo? A Sayuri, doutora, a Simone, uma enfermeira tradicionalista, e olhar com outros olhares para o cuidado, né? Para o cuidado principalmente, né? Queres começar, Sayuri? Pode ser, claro. Bora lá. Então, na realidade, eu acho que tanto para mim como para Simone, todo esse processo de transformação dessa área que a gente chama de tradicional, ou normal, né? Mas a área tradicional para a área integrativa, ela é uma jornada de descoberta, né? É uma autodescoberta. Então, para mim, ela veio com uma crise. Eu tive uma crise existencial, que fala que é aquela crise dos 30, né? Então eu tive a crise dos 30 e eu sou ortopedista, né? Então eu sou especialista em ortopedia, fiz joelho. E aí com 30 anos eu não queria mais ser médica, porque eu já não me identificava com a medicina tradicional e eu não estava mais me identificando e eu não sabia que existia esse algo a mais. Eu não sabia que isso existia. E então eu falei, não quero mais ser médica. E aí foi quando as portas foram abrindo, as coisas vão aparecendo, né? Eu acho que quando a gente está pronta, as informações certas vão chegando, as pessoas certas vão chegando, os cursos, enfim, os conhecimentos, né? Quando o aluno está pronto, os mestres aparecem, não é assim que fala? Bem isso. E daí foi assim que aconteceu. Então eu fui apresentada, quando eu me oportunizei, né? Quando eu abri as portas da minha mente para quebrar paradigmas. E foram muitos, né? E aí foi quando eu fui tendo acesso a esse algo a mais, que é a medicina integrativa, que eu já me dedico desde os últimos 10 anos, né, desde os 30 até os meus 41 agora, que eu faço essa prática, e vai sempre agregando. Então, aí eu me tornei terapeuta integrativa, fiz também a formação em barra de Access, Theta Healing, Magnified Healing, e fui trabalhando mais com biocompatibilidade, enfim, com coisas que na faculdade a gente não tem acesso. Sim. Mas realmente, assim, foi uma crise, eu achei que eu tava entrando em depressão, porque eu já não tinha mais... A gente acha que tá surtando, a gente acha que tá surtando. E eu sempre falo assim, que eu não tô desmerecendo a Sayuri ortopedista e nem os outros ortopedistas, mas é que chega uma hora que a gente, eu acho que acorda pra algo mais nosso, Sim. Né? Eu sempre digo, olhando pro meu lado, né, eu digo que Deus faz assim na porta do teu coração. Ei, eu não te botei nesse mundo só para isso. Acorda, tem algo muito maior. Eu acho que essa crise existencial, eu acho que fala um pouco de cada um de nós, né? Eu acho que é um alinhamento com o nosso propósito. Isso. Né? E realmente eu queria me aprofundar, mas eu não sabia como, eu não sabia que existia. Então, assim, eu sabia o que eu não queria mais, mas eu também não sabia
o que eu estava buscando. Então, nesse momento que foi esse vácuo, eu fiquei perdida. Mas aí as coisas foram acontecendo. E hoje, né, eu realmente trabalho com essa profundidade que eu buscava. Talvez, com certeza, tenha mais coisas para eu aprender, aprofundar, sempre tem. Mas o caminho foi esse. Então, eu realmente hoje, eu não deixei de ser ortopedista, mas eu não atuo mais. Então, não vou mais para o centro cirúrgico, não vou mais para plantão, não estou mais no trauma, porque agora o meu dia a dia é realmente um consultório e trabalhar dentro dos pilares da medicina integrativa, que depois a gente vai aprofundar um pouco mais. Isso aí. Simone, agora é com você, minha querida. Nos conte um pouco qual foi esse teu despertar, qual foi o toque de Deus aí no teu coração, qual foi a tua perdida e reencontro aí. Então, a minha história ela é parecida com a da Sayuri, né? Só que eu ainda estou nos dois campos, ainda atuo nos dois campos, né? Eu tenho 28 anos de profissão, já na área da saúde, né? Atuando no campo da enfermagem. Ainda estou lá naquele lugar, no ambiente hospitalar, e concomitante com isso, eu fui fazer faculdade de psicologia, então sou psicóloga de formação, depois comecei especializações na área da saúde mental, atenção psicossocial. Hoje eu sou uma das psicólogas especialista em psicologia e saúde, acho que sou a única do estado de Santa Catarina que tem essa especialização, e a mesma coisa que aconteceu com a Sayuri aconteceu comigo. Eu fui tocada por essa inquietação lá na alma de dizer, a vida não é só isso. A saúde, a medicina tradicional, ela trabalha muito numa esfera de tratamento e não de prevenção. Então, assim, a doença já se instalou, já está instaurada aqui, e aí a gente vai lá só dar o remédio, Você faz só o curativo. resolve o problema, mas na verdade não resolve o problema, você resolve o sintoma, mas não resolve o que causou o sintoma. Isso, então a gente trabalha, eu diria assim, na superfície, na ponta do iceberg, né? Tu ameniza o sintoma, ameniza a dor, trata a ferida, mas não trata as causas originárias disso. E aí, como a Sayuri também, eu disse assim, não adianta a gente remediar uma dor, a gente tem que ir na causa original, na raiz do problema, que ela nasce numa esfera muito anterior até a instalação da doença propriamente dita. A doença já é a última etapa, quando ela já está no soma, que é o corpo, já psicossomatizou, ela já estava atuando há muitos anos na nossa vida de forma sutil, imperceptível. Então, agregando todos os conhecimentos de mais de 20 anos, eu também fui tocada, né? Só que eu comecei muito mais cedo essa jornada das terapias integrativas, né? Então, eu já era da área da saúde, fui para a psicologia, fui me especializando e junto com isso eu digo, mas tem algo mais. Eu acho que a origem das doenças está na alma. E aí é onde as medicinas integrativas me chamaram muita atenção. Então, também fiz barra de axis, fiz as técnicas energéticas, todas as terapias energéticas, né? Cromoterapia, aromoterapia. Eu fui desde do campo científico até o xamanismo, estudei autoconhecimento, espiritualidade, para entender assim, a origem das dores mais profundas. E isso fez todo o diferencial hoje no meu campo, né? Então hoje eu trabalho o ser humano na forma integral do ser. Mesmo quando você está lá na ponta cuidando do paciente como enfermeira? Ali ainda existe um limítrofe, porque ali a gente não pode atuar em todas as esferas. Entendi. Ali é um trabalho muito técnico, prático, então não tenho autoridade nem permissão de atuar em outras áreas. Ali eu tenho que fazer uma atividade que ela é limitante, digamos, né? Mas quando eu vou para o meu consultório, atender os meus clientes, aí sim eu fico embriagada, porque ali eu toco na alma do meu cliente, eu vou lá nas profundezas. E depois eu vou falar mais profundo, que os meus clientes até denominaram, nossa, Simone, tu tem uma terapia que é terapia de choque. Com uma ou pouquíssimas sessões, tu vai lá na raiz do nosso problema e tu faz a gente dar aquela virada de chave. Então, tu resolve muito rápido e de forma muito assertiva as nossas dores, os nossos conflitos. Simone, nesse teu escutar aqui, me veio uma pergunta que não quer calar e eu acredito que é minha e deve ser de quem está nos ouvindo.
como você consegue botar o pé no freio, vamos falar bem claro, quando você está atuando no hospital, sabendo de todo o conhecimento que você tem e você não pode atuar. Eu acredito, eu como mentora, como terapeuta, tendo todo o conhecimento, que isso é muito desafiante. Às vezes chega uma pessoa para mim e fala coisas que eu tenho tudo para solucionar aquilo ali, só que tu não pode falar porque muitas vezes a pessoa não está pronta para ouvir. Uhum. E você lá ainda tem algo mais forte, que é o não poder, né? Que tem um limite. Uhum. Como que você age nisso? Então, houve muitas situações que me desafiaram. Então, às vezes eu ia, por exemplo, levar uma bandeja de medicação, instalar um soro num paciente. Eu sempre tentava levar, além daquele remédio físico, né, orgânico, uma palavra de acalento. Boa parte da minha vida dentro do ambiente hospitalar, eu trabalhei em setores de maternidade, ou seja, auxiliando a chegada da vida no mundo. Com o advento da pandemia do Covid, o setor que eu trabalhava dentro da unidade hospitalar virou unidade Covid de clínica médica e pacientes terminais. Então eu entendi que ali eu fiz uma passagem sem querer, a vida organiza essas coisas, que eu saí do setor de vida e fui para o setor de morte. Trabalhar me arrepiei aqui. Saí daqueles pacientes onde eu auxiliava a chegada neste plano terrestre, né, na vida, e fui trabalhar com aqueles que estavam no final da vida, fazendo a sua passagem. Eram duas passagens, uma de chegada e outra de saída. Partida, fui trabalhar nesses dois extremos. E aí eu dizia, o que isso está me convidando a aprender? Então, muitas das vezes, estar naquele lugar que é desafiador e que impõe essas barreiras de limite, me dizer, o que eu preciso aprender aqui? E aí era isso que eu fazia. Eu levava o soro, o medicamento, enquanto eu estava ali, eu dava uma palavrinha de acalento, que era o que eu podia fazer. E não ia interferir em nada, né? Então, dizia assim, senhor, senhora, tá tudo bem, fique tranquilo. Você não está sozinho. Às vezes era coisa muito simples, segurar na mão daquela pessoa, porque naquele momento é desesperador, existe o medo do desconhecido. Tá, e se eu morrer agora, o que vai acontecer? Nós, enquanto seres humanos no mundo, nós não somos preparados para a finitude da vida, para as percas. A gente é preparado só para ganhar. Sim. Mas a gente não é preparado para nenhuma perca. Então, de forma muito mínima, mas sutil, eu entregava palavras de amor, de acalento, que era o que era permitido fazer, ou seja, um trabalho humanizado. O meu conhecimento era muito além daquilo, mas daí vinha a minha dor, né? Eu sabia que naquela esfera, naquele ambiente, eu não podia ir além disso. Então tem que ter a consciência do profissional que nesse ambiente, sim, a minha atividade ela é limitada. Então, até o que eu posso entregar? O remédio e uma palavra de amor, de acalento. E ok, era o que eu podia fazer. E eu trazia as minhas dores para casa. Então, aonde que eu extravasava isso? Quando eu ia para o consultório, daí eu virava a profissional nível hard. Aqui eu entrego a minha excelência. E aí eu fui desenvolvendo a minha própria técnica, que os clientes chamam hoje de terapia de choque, que na verdade não tem nada a ver com choque, mas é um choque de realidade sobre como você está naquele momento da sua vida. Todas as histórias que viveu te deixaram naquela condição. Então, ao fazer isso, a pessoa vira chaves gigantes dentro da sua alma, dentro de si, e é como se apertasse um botão de start. Nossa, era isso então? E se eu mudar isso aqui, a minha vida muda? Sim. E às vezes são coisas tão simples, né, Simone? Exatamente. Esse choque de realidade é trazer níveis de consciências que estão dentro da gente, mas a gente não acessa porque a gente vive nas esferas de dor, né? Sim, bem isso mesmo, né? E eu queria complementar aqui nessa questão assim da gente ter algo para passar que nós consideramos bom, mas a pessoa não quer.
E nesse processo todo, né, desses últimos 10 anos, muitas vezes aconteceu isso. Eu aprendi uma terapia e eu quero colocar em prática e de repente devo oferecer como um presente mesmo. Olha, você quer, eu vejo que a pessoa tá precisando, a gente acha que ela quer, né, receber. E a pessoa fala que não. Sabe? E no início eu falei, não, você não quer, mas eu aprendi, é maravilhoso. Né? Você fica pensando aquilo e a pessoa não. E aí eu comecei a entender que nem tudo que a gente tem que respeitar o livre-arbítrio, é a livre escolha da pessoa. O limite de conhecimento, o tanto que você... É como se eu estivesse te dando um presente e você tem a opção de não querer. Tem opção. E parece que é até uma agressão para quem tá oferecendo. Mas não é, a gente tem que... É até questão de humildade, né? Que é esse nível de... Por que você tem que aceitar tudo que eu quero te dar? Só porque eu considero bom, né? Então eu aprendi bastante nisso. Até mesmo nos atendimentos... Tem atendimento que a pessoa recebe com mais profundidade. E tem pessoas que querem ficar um pouco mais rasas. É até quanto eu estou aberta para receber. E às vezes também é o que já foi falado antes, a pessoa não está pronta, né? Como você colocou assim, sabe quando você... O mestre vem quando você está pronto. E às vezes, aquele momento, a pessoa ainda não está pronta para esse choque de realidade. Porque assim... por mais que, né, você tenha acesso a uma ferramenta ou uma coisa pequena, né, como a Simone falou, pode transformar a tua vida e pode virar a chave, mas isso vai gerar uma mudança muito grande interna e para com todo o lado externo, né, digamos assim, porque a pessoa, quem convive com essa pessoa vai perceber. E às vezes ela vai deixar de fazer coisas que antes eram naturais para aquele convívio e vai trazer essas mudanças. Teve uma pessoa que falou para mim assim, Sayuri, eu vou lá contigo, mas não agora, porque eu não quero descobrir ainda todas as verdades. A pessoa falou exatamente com essa palavra, porque eu trabalho com biocompatibilidade, para saber o que você pode, o que não pode comer, o que é bom, o que não é bom. E a pessoa, é como se eu não quisesse saber a verdade, porque a partir do momento que eu tenho consciência, eu tenho que fazer. Então eu não quero ter essa responsabilidade. Então, em todos os níveis, desde um alimento até um comportamento, um hábito, um pensar, sei lá, seja lá o que for, que você tenha que fazer mudança, quanto mais consciência, mais você se cobra. E aí eu não quero o peso dessa responsabilidade. Então é muita verdade pra mim. Eu prefiro ficar aqui na minha ignorância, porque daí eu não tenho que nessa assumir. Zona de conforto. Então vem muito disso. E às vezes esse não aceitar a terapia, o conhecimento, é de forma inconsciente. Eu fugindo da minha responsabilidade pra ficar na zona de conforto. Porque muitas vezes quando age a mudança, também está correlacionado porque tu muda e com toda essa mudança, tu vai precisar fazer uma mudança muito radical na tua vida. Às vezes são amizades, às vezes até dentro da própria família tu tem que fazer um esforço total, porque aquele conhecimento ele te traz um novo olhar, uma nova descoberta. Para tudo. E tu começa a ver a vida diferente, com outros olhares. Eu sempre digo que parece que quando tu faz uma terapia, especialmente uma terapia de choque, juntamente tu muda o teu óculos. Tu muda a tua lente. O jeito de ver a vida, o jeito de olhar, de lidar com os desafios, tudo fica muito leve. Fica muito tranquilo. E isso é algo maravilhoso, porque corresponde a todos. Corresponde como mãe, como esposa, com tudo. Só que para isso tem o desafio da autorresponsabilidade, de saber que aquelas outras pessoas não fizeram a terapia de choque, não têm o conhecimento, e tu precisa ainda, além da tua mudança, saber lidar com todo aquele contorno ao redor. Isso que tu tá colocando, Cleide, é algo bem importante, que eu acompanho muito assim no movimento dos meus clientes, né? Então, quando a gente convida, através de uma dor profunda, que cada cliente vai trazer uma dor profunda, o convite de sair dessa zona de conforto, porque o que eu observo hoje? A maioria tem resistência de chegar até o processo terapêutico. Por quê? Porque a gente se acostuma até com a dor. Então, ficar sentado na nossa cadeira de dor, de vitimismo ali,
Ai, mas dói, mas tá bom, sabe como é que é? É Que dói, mas tá bom. conhecido. Eu já sei lidar com a minha dor. Tu vai me tirar desse lugar, então provoca um desconforto muito grande, um desafio, um convite a quebrar grandes paradigmas. Então, acontece muito com os meus clientes, por exemplo, a origem da dor é o teu ambiente de trabalho. Ou é um relacionamento. Imagina tu ir te modelando, trazendo novas perspectivas e novos conhecimentos sobre você mesmo, ao ponto de tu ter que dizer, nossa, então eu tenho que mudar de profissão, da minha carreira, de lugar, ou eu tenho que terminar, de repente, um casamento, porque não faz mais sentido. Então são rupturas muito grandes que mudam o destino de muita gente ao nosso entorno. Por quê? Porque você está fazendo um caminho de evolução, de autoconhecimento muito grande sobre você, mas quem está ao seu entorno não está fazendo esse movimento. Então é um grande desafio dessa pessoa, como a Cleide trouxe, suportar esferas que não estão tendo o conjunto de informações que você tem sobre você, sobre verdades suas, e aí você está mudando, mas tudo que está ao teu entorno não muda. Exatamente. Então eu trabalho com constelações familiares, com a visão sistêmica, e eu digo, o que cura, por exemplo, numa relação entre mães e filhos, ou entre esposa e o seu cônjuge, é o modo que eu olho para aquela pessoa, que às vezes me fere. A pessoa em si a gente não muda. Eu não mudo a minha mãe, não mudo o meu pai, não mudo o meu filho, não mudo as pessoas do meu ambiente de trabalho, não mudo o meu esposo. Quem muda é o meu olhar sobre aquela pessoa. A forma de eu me relacionar com aquilo que ainda é tóxico a mim é que talvez talvez isso vai trazer um acalento para a minha relação. Então, na verdade, a mudança é nossa, né? A mudança isso vai trazer gradientes de saúde e novos níveis de consciência sobre como eu estou lidando com aquelas relações que ainda me ferem. Então é isso, né? Por isso que eles, nossa, então era isso, Simone? Era. Eu não vou mudar a minha mãe? Não. Não vou mudar o meu marido? Não. Não vou mudar o meu filho? Não. Mas a forma de eu me relacionar com aquela pessoa que muda. E isso vai reverberando. Então eu acompanho muito, por exemplo... A mudança vai acontecer, mas pelo olhar que a gente vai levar, né? Nas terapias de casal, quando um dos cônjuges começa a fazer a terapia individual e melhora muito, para de ficar na energia da reclamação, por exemplo, aquele casal que uma das partes reclamava, vem para a terapia, para de reclamar. Dá um salto de evolução. Aí o outro diz assim, nossa, marido ou esposa, o que você fez que tu tá mais legal, tá mais divertida, tá mais leve, nem reclama mais. Ele assim, eu tô na terapia de choque. Daí ele assim, ai, também quero esse negócio. Então, à medida que eu mudo, que eu evoluo, o outro também vai sentir vontade. Nossa, esse vinho é gostoso, eu também quero. O que isso faz a gente ficar mais leve, mais alegre na vida? Eu também quero. Então, a gente diz que reverbera no campo, à medida que eu me curo, que eu me transformo, trago leveza, quem está em torno também recebe algum benefício. Se beneficia. Só que lembrando, tem muito benefício, é bom ter parceiros que pensam junto, amigos, tudo. Só que o caminho é solitário, né? Sim, é um caminho solitário. E aí eu sempre falo, as pessoas não vão parar de comer as guloseimas para você poder fazer dieta, não vai deixar de ter festa, não vai deixar de ter as tentações, né, que tentam tirar você do caminho. Então, assim, o mundo não vai parar para você poder fazer tranquilamente, né, aquilo que está proposto. Então, é um caminho, é solitário. É solitário. Mas ele pode ser de solitude. Sim, de solitude, exatamente. Pelo autoconhecimento, tu te conhecer, saber quem tu é de verdade, tu ama tanto a tua companhia que os outros só vêm para agregar. Mas eu falo no aspecto assim, de que o mundo não vai parar, as pessoas não vão simplesmente estar ali toda hora te ajudando, pelo contrário. Exatamente. Pelo contrário, às vezes uma pessoa que tá... não, é só hoje. Uma pessoa que tá de dieta, ela é totalmente assediada por coisas. Não, mas é só um pouquinho, é só que a pessoa que não bebe, o homem principalmente, eu vejo nos meus pacientes, o homem que não bebe, ele tem um desafio muito grande, né, dos amigos que não aceitam isso, né, então é um desafio. É um desafio. E aí entra justamente esse autoconhecimento e você encontrar os motivos para você continuar seguindo num caminho que você escolheu, que é bom, que é de buscar ter mais qualidade de vida, que daí entra muito no que eu trago, né?
na parte não só energética, mas também como isso vai influenciar nas nossas células, nosso corpo, na nossa energia, enfim, tudo mais. Sim, se você quiser dar um parecerzinho de como atua tudo isso nas energias, nas células, que a gente fica curiosa aqui. Então, assim, da medicina tradicional para a medicina integrativa, o que mais muda é esse olhar para o todo, né? Esse olhar para o ser humano integral e não simplesmente para o joelho, que era o que eu fazia antes. Para o pé, para o joelho, como ortopedista, eu olhava mais a parte óssea, articulações, as fraturas. Agora eu olho mais para o ser humano como um todo. Eu atendo pacientes que têm problema no joelho, problema na coluna, as questões ortopédicas, mas eu vejo a pessoa, o dono do joelho, não simplesmente o joelho, sabe? E isso faz muita diferença, porque... Às vezes a causa que veio aquela dor do joelho, talvez, começa por alguma coisa do estilo, porque uma dor no joelho, muitas vezes, ela começou, como a Simone colocou lá atrás, do emocional. Sim, com certeza, né? Com certeza. Quando não é uma fratura acidental, né? Quando é diferente de uma Mas mesmo fratura... assim, nada é por acaso. Só Também, que assim, nada é por exatamente. acaso, até um acidente. Nada é por acaso na vida, né? Partindo desse princípio. Aí. Só que quando se trata de coisas crônicas, né? Você vai operar o joelho, mas a pessoa continua toda inflamada. Quando eu falo uma pessoa toda inflamada, são os hábitos inflamatórios. Então, uma pessoa sedentária, come mal, dorme mal, vive no mundo digital e não faz um aterramento com a natureza. É uma pessoa com nível de estresse, ansiedade, tristeza exacerbado. Então, é tudo para inflamar. Então, fazer simplesmente um tratamento com um remédio ou uma cirurgia no joelho é pouco perto de tudo que ela precisa. Então, você não pode focar ali, você tem que ter uma visão do todo. Então, tem que fazer todos os processos de equilíbrio, de desintoxicações, para realmente a pessoa não só curar o joelho, mas ela se curar como um todo. Então, essa é a grande diferença. Dá muito mais trabalho, tanto para quem atende como para quem é atendido. Né? Então, quando eu atendo uma pessoa pela primeira vez, é tanta coisa que eu deixo tudo, mando os arquivos impressos e tal, tudo. Eu falo que é uma apostila, que a pessoa tem que estudar aquilo ali para colocar em prática ao longo dos dias, né? Então, eu dou o trabalho para o meu paciente. Eu dou o trabalho, porque não é simplesmente um remedinho. Então, tem que ter realmente vontade assim, de se curar. Sim. Vontade de determinação e fazer uma escolha bem. Também, né? E o que você, quando você passa com um paciente por um processo desses intenso, né? Ele não deve ser curto, provavelmente ele é a médio e longo prazo, mas o que você começa a perceber já nas primeiras, por exemplo, assim, da primeira para o segundo atendimento, e como que ele vai, o que você vê de transformação e que faz com que ele realmente queira continuar, né? Porque para você seguir alguma coisa, você minimamente vai esperar que você tenha um resultado disso. Claro. Como que você enxerga isso? O que eles te trazem de retorno, né? Lembrando que nem todos vão fazer, né? Sim. Então, as pessoas que realmente estão dispostas a fazer o que for necessário, e eu falo assim, se você quer se curar de uma dor, se você quer se curar de uma doença, você tem que abrir mão do que faz mal. Primeiro ponto. Isso é tipo um mandamento, né? Eu sempre falo, você tem que abrir mão do que te faz mal. Imagina que aqui tá cheio de refrigerante, e aí você coloca água ou chá por cima. E aí fica tudo bagunçado. Então você tem que abrir mão desse refrigerante. E também não adianta mascarar, né? E continuar tomando refrigerante e tomar o chá por cima. Então você tem que abrir mão do que te faz mal. Seja um trabalho, seja um relacionamento, seja um alimento, seja um hábito de ficar assistindo televisão até tarde, seja lá o que for que esteja te prejudicando. Então esse é o primeiro ponto. Quando a pessoa está disposta a abrir mão do que faz mal e consegue realmente proporcionar um ambiente mais limpo, eu chamo, né, de terreno biológico. Quando o nosso terreno fica mais limpo, você vai ter um processo de leveza, produção de energia, vai dormir melhor. Muitos sintomas, seja dor de cabeça, sintomas digestivos, seja lá o que for que esteja te incomodando, essas coisas vão se amenizando, né? O teu corpo vai experimentar
a leveza, a ausência daquilo que estava te fazendo mal, né? Então, eu falo que é o prazer da ausência daquelas coisas tóxicas. E aí, quando volta, que a gente vai trabalhar no segundo momento, que são suprir carências, aí seja ela hormonal, vitaminas, minerais, seja lá o que for, as coisas vão só melhorando. Então, mas sempre eu percebo essa questão da leveza, da energia, a pessoa se sente limpa. Eu gosto de dar um exemplo, né, Sayuri, que a gente está tão acostumada a carregar pedra, pelos padrões ancestrais, que quando alguém vai lá e tira o saco de pedra da gente, a gente se sente, meu Deus, está faltando alguma coisa. Isso são nas doenças e tudo, né? Pegando o exemplo que a Sayuri trouxe muito bem. Uma dor no joelho, muitas vezes a origem dela não é quando já tem uma lesão instalada ali, instalada. Ela começa muitos e muitos anos antes, quando a pessoa tem uma inflexibilidade na vida. É aquela pessoa que briga muito, que é muito briguenta, que não se curva diante de nada, não se ajoelha diante dos obstáculos na vida. Então vai lesionando, porque é uma pessoa inflexível. Então ela não se curva diante das dores e aí vai lesionando articulações. Sim. Né? Isso na parte osteomuscular é muito comum, são pessoas inflexíveis na vida, vão ter lesões de coluna, doenças osteomusculares no joelho, porque ao longo de uma vida ela tem um padrão rígido com tudo. Tudo muito certinho, tudo muito ou uma sério. autocobrança muito grande, Sim. né? Por isso que a medicina integrativa, ela traz é como se fosse um amplificador gigante, a gente vê além daquela lesão. E quando os clientes chegam com uma dor, eu digo, você chegou com ralado no joelho e fizeram um curativo muito bom, eficiente, colocaram um band-aid. Tu não vê mais a lesão e tu não sente a dor, porque botaram o remédio, o curativo. Mas por dentro está inflamando, como a Sayuri falou, está criando pus, infecção, está inflamando, porque eu não tratei nada. Eu só tapei o que eu estava vendo. Então eu trato o sintoma, as medicinas e terapias tradicionais, elas fazem uma camuflagem na dor. Tapam o sintoma, eu não vejo e continuo andando, mas o problema está ali, a lesão está ali, a dor está ali. E até pegando o gancho dos acidentes, era muito comum, eu trabalhei também com pacientes ortopédicos, né, na unidade hospitalar, e um belo dia a pessoa sai de casa linda, bela, maravilhosa, se arruma para ir para um dia normal de trabalho, algo acontece no meio do caminho, um acidente trágico, e de repente do nada ela acorda dentro de uma cama de hospital, cheia de fios para tudo quanto é lado, aquela perna cheia de ferro, literalmente amarrada naquele leito do hospital, e disse assim, meu Deus, o que aconteceu comigo? Se você sofreu um acidente. E aí eu perguntava, aí eu entrava com as questões sutis, como que estava a tua vida que você foi parado na marra para olhar para si? Uau. Então, até os acidentes, que nada é por acaso, como a Sayuri disse, tem um propósito maior. A pessoa estava estressada, vivendo muito no piloto automático, comia mal, dormia mal, trabalhava mal, amava mal, se abandonou porque estava no robô, no piloto automático na vida, e aí veio o acidente, pá, tu não para de jeito nenhum, então nós vamos te parar na marra, literalmente amarrado, numa cama de hospital, tendo que alguém lá te alimentar, trocar tua fralda, para ter um convite a olhar para si. Isso, a medicina e as terapias integrativas nos trazem essa amplificação. Nossa, então eu sofri esse acidente para ver o caos que estava a minha vida e eu não parava? Sim. Então é por aí. É por aí. Eu sempre digo que o que não se aprende no amor, se aprende na dor. Eu acho que quem nunca, né, precisou ser tocado para se transformar. Só que nem sempre a mensagem é entendida Sim, né? Às vezes, sim. Às vezes a resistência e ficar é sempre assim nessa coisa que não é das coincidências, que do nada acontece, que eu sou azarado mesmo, e você colocar sempre ao acaso. Vamos botar um remendo, né? Sempre porque o acaso é justo, a gente vai bater de novo no mesmo lugar. Foge da minha responsabilidade. Então, eu vou culpar a genética da minha mãe, eu vou culpar o bêbado que me bateu, eu vou sair do trânsito. Isso. Então, é fora. Eu coloco a responsabilidade fora. E a gente fala, né? A gente às vezes pega pegando, fulano do nada infartou. Fulano do nada descobriu uma coisa muito grave. E nada é do nada.
As coisas vão, como eu falo, vão inflamando. Lentamente você vai. Não só de cargas tóxicas físicas, mas de cargas emocionais. E você vai ali inflamando, e de repente, do nada, bum, explode, né? Até que não é do nada. O câncer não nasce do nada. Não, claro que não. Está se materializando no nosso terreno biológico, como a Sayuri muito bem colocou, adorei essa denominação, Sayuri, muito antes da gente receber um diagnóstico. Existe uma tristeza que vai alterar a funcionabilidade daquela célula. E aí começa a gerar uma doença. Então, eu sempre digo, ela nasce nos corpos sutis até ir para o corpo mais denso, porque que é o físico. Inicialmente, as células, né, elas são perfeitas, inicialmente. E há uma transformação interna que faz com que ela se modifique. Quando ela se modifica, ela não é mais normal, e vai gerando, vai se multiplicando de forma anormal. Existe uma grande confusão que as pessoas fazem, porque tem o componente genético, né? Toda doença acaba tendo o componente. Só que a porcentagem da influência desse componente genético, ela não é total. Ela é ali no máximo 5%. E os outros 95% é a epigenética, que eu acredito que as pessoas não deva ser tão estranho assim esse nome, né? Então, esses 95% é a epigenética, que é o quê? É o que eu faço nos meus dias. Tanto que eu faço com que o outro fez de mim, vamos dizer assim, mais ou menos, né? São as minhas escolhas. Isso. É o que eu como, é se eu sou sedentário ou não, se eu vou para a natureza ou não, é se eu cuido da minha mente, das minhas energias, dos meus pensamentos, como que eu tô cuidando de tudo isso aqui, Sim. Né? Isso é o que vai determinar, são os 95%. E eu aí, acho que ali trouxe um gancho que eu gostaria até de colocar, que você pode analisar, especialmente como a Simone trouxe o câncer, a pessoa que tem o câncer. Você começa a fazer uma autoanálise da vida daquela pessoa. Com certeza ela é uma pessoa que guardou muita mágoa, muita tristeza, se lamentou, é uma pessoa muito estressada. Então, o que você falou, né, do cuidado disso aqui, ela fica alimentando muito esse negativo dentro dela. E acaba se transformando em um câncer. E aí muitas pessoas dizem, meu Deus, por que o câncer está reverberando tanto hoje? Porque as pessoas ainda não estão se conscientizando em cuidar das emoções. Ainda não estão se conscientizando em cuidar de si, em olhar para o psique. E aí eu escuto muito falando, mas o meu câncer de próstata é porque a minha família tem câncer de próstata. E aí você jogou a responsabilidade para lá. Então é sempre assim. Eu escuto demais isso. E aí você coloca, é uma fatalidade, é azar, é a genética. E sim, eu não estou dizendo que não tem o componente genético, mas as mutações genéticas, elas podem ficar silenciadas ou ativadas. O que vai mudar? É o que eu faço. Como você alimenta elas, né? E aí o alimento, digo, tanto do que você come, especificamente, quanto o alimento da alma, né? Essa questão que é o que eu faço ao longo das minhas 24 horas. É tudo que eu faço. Porque a todo momento a gente está fazendo escolhas, né? Todo momento. Eu posso tomar água, eu posso tomar refrigerante. Eu posso ficar aqui deitado ou me movimentar. Eu fico dentro ou fora, vou pro sol. Tudo é escolha. Eu posso reclamar ou posso agradecer. Então, é o que eu faço 24 horas. Isso é a epigenética. Isso é 95% do que determina se eu vou ser saudável ou doente. Ou seja, se eu for colocar a culpa inteira nesse 5%, que é de 3 a 5% a genética, eu posso ter uma genética. Eu, Sayuri, sei que eu tenho genética desfavorável para várias questões, porque eu já fiz meu mapeamento. Mas não necessariamente isso vai se tornar realidade na minha vida, por conta das minhas escolhas que são 95%. Isso dá muito poder pra gente. E aí eu não vou culpar lá o meu avô que infartou, eu não vou culpar a minha tia que teve câncer de mama, sabe? Eu não vou culpar a minha genética. Eu sou responsável pelo meu resultado. E até porque se você sabe de um diagnóstico familiar, por exemplo, para algumas doenças específicas, trazendo o gancho agora, né, para o câncer de mama, né? Quando você tem um histórico,
é possível você fazer um monitoramento, um acompanhamento já para isso, né? Maior e que pode te prevenir ou identificar muito mais cedo para que seja possível você não ter um dano tão grande. Tanto na medicina tradicional, mas muito mais você consegue trazer para esses 95%, que é o que você faz. Exatamente, né? Trazer consciência. Eu acho que se a gente cuidar desse 95%, o outro 5%, eu acho que a gente não precisa nem se preocupar muito, né? Não, exatamente. Né? Porque assim, por exemplo, eu sei quais são as minhas mutações. Mas se eu não soubesse, eu, Sayuri, iria continuar fazendo as coisas que me fazem bem. Entendeu? Então, às vezes... Você já fez essa escolha, né? Eu já fiz essa escolha. Às vezes, a pessoa saber que ela tem, eu falo que é o genzinho do mal, a mutação genética do mal ali, às vezes ela vai gerar medo e ansiedade. Então, às vezes, para algumas pessoas é pior. Tem paciente que fala, eu queria fazer. Eu falei, será que você está preparado para saber quais são as suas... porque a genética, ela não é uma imposição. Ela é uma tendência, não é uma sentença. E será que você consegue lidar com isso? Saber que você tem ali e que você não vai ativar? Né? Então, às vezes, nem é tão importante assim. Mas sim fazer ali a nossa manutenção saudável. Né? Querendo ou não, nós somos é como uma peça, né? Como um motor, ele não funciona sozinho. Se tiver um parafuso solto, vai começar a dar dano. problema. Então, assim, a gente faz manutenção no carro, mas qual a manutenção que a gente faz na gente, né? Sabe o que a gente faz? E eu vejo que aqui no Brasil tem muita confusão, que as pessoas confundem o exame com prevenção. Então, a pessoa vai lá fazer uma mamografia e ela acha que ela está prevenindo. No Outubro Rosa fala muito sobre mamografia. E mamografia não é prevenção. O toque da próstata não é prevenção. Fazer um hemograma não é prevenção. Porque isso está te dizendo, você tem um problema ou não. Isso está dizendo sim ou não. Não é prevenção. Prevenção é o que eu como, é o que eu penso, é o meu exercício, é o meu contato com a natureza, é o meu autoconhecimento. Não é o exame. O exame pode fazer diagnóstico precoce. Legal, é ótimo. Eu não estou falando para as pessoas não fazerem. Mas não é prevenção. Então quer dizer que uma pessoa que faz mamografia todo mês, ela está mais protegida. Aí ela sai da mamografia e vai tomar Coca-Cola e comer sanduíche e eu não ficar tenho nada, eu posso comer qualquer coisa e não preciso fazer Exatamente. nada. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante, porque existe confusão. A pessoa, tá tudo certo. E continua fazendo as coisas erradas. E vai pra vida com os seus maus hábitos. Então, uma hora esses maus hábitos vão startar aquilo ali. E existe uma confusão. Pode ver, é prevenção. A pessoa fala exame. A pessoa, eu já fiz o meu check-up. O que é o check-up? Um monte de exame. E aí? Mas como consequência disso, o que você vai fazer de diferente? Nada. Continua com os mesmos hábitos? Não é prevenção. Por isso que, pegando um gancho aí na fala da Sayuri, eu digo que o melhor método de a gente evitar qualquer tipo de adoecimento na vida é o autoconhecimento e, pautado nisso, qual a escolha consciente que eu faço na minha vida. Então, a visão sistêmica, por exemplo, ela fala muito disso. A ciência, que é uma ciência bebezinha ainda, a epigenética, que a Sayuri falou, e a visão sistêmica associada a isso, diz que nós somos muito mais leais do que livres. Por quê? Se eu não sei quem eu sou, eu vou automaticamente, até de forma inconsciente, repetindo os maus hábitos do meu clã, da minha família, da minha ancestralidade. Então, se eu fui criada numa família onde tinha churrasco todo domingo, cervejada, comilança, é cultural, é aceito que eu faça isso todo final de semana, porque eu fui criada nessa crença, nesses valores. E para mim pertencer, ser leal ao meu sistema de origem, eu não questiono se isso é certo, errado, é bom ou ruim. Eu vou lá e repito de forma automática e até inconsciente. Eu não questiono as verdades sobre se isso é bom ou não, se isso é saudável ou é patológico. Então, a gente é muito mais leal para pertencer às nossas origens do que livres, porque quando eu escolho isso que a Sayuri trouxe, eu estou sendo convidado a quebrar paradigmas enormes de gerações. Então, talvez eu seja a primeira mulher da minha família
a olhar para mim e mudar todos os meus hábitos. Fazer diferente. Escolher ser mais saudável, mais feliz, ser diferente. Então, quando os clientes estão nesse processo profundo de terapia, de autoconhecimento, eu pergunto, o quanto você está, o quanto você tem de vontade, de coragem a decepcionar todo mundo que você ama para fazer algo diferente. E aí talvez você se cure. Então é um grande desafio, por isso que a Sayuri falou com propriedade, nem todo mundo está pronto para saber o seu mapa genético, porque isso pode, em vez de levar ele para uma condição de saúde, desestruturá-lo e acelerar o processo de adoecimento, porque ele não tem uma estrutura psíquica, um campo emocional bem instaurado para dar conta de que, nossa, eu tenho uma predisposição genética a ter um câncer de colo uterino, vamos supor, porque a minha mãe teve, minha avó teve, a minha bisavó teve, então logo, por lealdade, por amor cego, eu também terei em algum momento da vida. Então, eu posso até acelerar aquela predisposição que é os 5% que a Sayuri falou, por amor, para pertencer ao meu clã. Então, nem todos têm estrutura psíquica para saber 100% das verdades sobre si mesmo. Por isso que o grande passo de cura é a medicina integrativa. São as terapias integrativas, é o quanto eu sei sobre mim, sobre as minhas condições emocionais, psíquicas, relacionais, para dar conta das verdades de mim mesma e fazer as grandes mudanças, porque não é fácil. Ao escolher ser diferente, eu posso até ser excluída de grupos de amigos, da família. Olha aquela lá besta, não participa mais dos churrascos de domingo porque não come mais carne, porque não bebe mais, só quer ir para a natureza caminhar, subir montanha. Então a gente fica excluída, às vezes é verdade, porque escolhe hábitos mais saudáveis de mudança profunda. E isso em todas as áreas da vida. Então a gente até se sente a ovelha negra, o excluído do nosso sistema, porque é o primeiro a fazer algo inédito, diferente. Ninguém nunca antes de mim fez o que eu estou fazendo. Naquele meio ali, né? No meio daquelas pessoas. Isso, naquele meu grupo, né? E a gente, eu acho que vem muito na adolescência, né? Você já querer fazer parte. Os grupos, né? Os grupos começam, né? E aí, pode ver, os adolescentes, eles são muito parecidos na forma de falar, de se mexer, de se vestir, os gostos. Então, você faz parte. Então, você é aceito, você é amado. Ter essa sensação de pertencimento, né? Sim. E, só que daí, você perde a tua identidade, você perde o teu autoconhecimento. Você faz, para fazer parte, você deixa de ser você. Então, isso é muito sério. Né? E a gente passa a vida inteira buscando esse pertencimento. E aí, quando você não busca o autoconhecimento através das terapias, você vive no piloto automático e você não escolhe, escolhem por você. Quando você não sabe o que você gosta, quando você não sabe o que você quer, quando você não sabe o que te faz bem ou te faz mal, o mundo escolhe por você. Você pega qualquer emprego, você se relaciona com qualquer pessoa só porque eu tô na idade que eu tenho que ter alguém. Então eu vou lá e fico com o primeiro que aparece. Eu não escolho a pessoa com quem eu me relaciono, eu sou escolhida e vou indo. E aí são relações a fadar ao fracasso ao longo do tempo, né? Eu acho que isso começa às vezes até por coisas pequenas. Vamos dizer assim, às vezes um grupo vai num restaurante. Eles querem sentar lá onde está direto um ar-condicionado super frio e tal, mas tu não quer sentar ali. E às vezes para te pertencer, tu te sujeita a sentar ali, não abre para colocar, não gente, vamos sentar lá adiante, lá não tem o ar, alguma coisa assim. Não que precise a gente estar num grupo, é lógico que a gente precisa entrar em acordos, mas às vezes tu só te deixa aí. Ai, se eu falar alguma coisa eu não vou mais pertencer. Às vezes são coisas pequenas, hábitos pequenos que a gente pode começar, que vai trazer uma grande diferença e que a gente vai conseguir ter coragem a se posicionar. Quando a gente se posiciona, isso pode ser posicionamento de mãe, isso pode ser um posicionamento de esposa, se posicionar, hoje eu não quero, hoje não tá bom, hoje eu não quero ir lá. Se posicionar, eu acho que isso faz parte, complementa o que a Simone estava trazendo, né? O fato do autoconhecimento é a gente saber o que faz bem, o que a Sayuri trouxe, o que faz bem, o que faz mal. Então, olhar para tudo isso. Aí eu queria trazer uma pergunta para a Simone, ela falando tanto de ancestralidade e tal. Como que a constelação hoje, no seu ponto de vista, no seu trabalhar, a constelação familiar,
pode auxiliar no contexto, mãe, esposa, o contexto geral? Então, para mim, essa constelação familiar, a visão sistêmica, né, ela traz um novo olhar sobre as nossas próprias histórias. Como que eu estou no mundo naquela relação? Então, quando eu coloco uma nova perspectiva, um novo olhar, que a gente vê ali, né, vamos supor, chega um cliente que quer constelar a relação dela com a mãe, porque tem um conflito lá, entre mãe e filhos. Aí eu coloco no campo morfogenético, que é um campo que vai nos trazer informações sobre como que está a nossa vida diante daquele tema. Aí eu coloco uma pessoa para representar a mãe, uma pessoa para representar o filho, e aí a gente vê como que está a dinâmica. Às vezes a mãe é uma mãe super protetora, super controladora, dominadora, então ela ama demais. Qualquer movimento em excesso vai sufocar o outro. Então, no campo, a representante da mãe tá ali toda hora querendo abraçar o filho, e o filho dando as costas para a mãe, se afastando. Ai, sai, tu me irrita, tu me incomoda, tu me sufoca. E aí a pessoa que é o constelado fica assistindo a sua própria dinâmica, só que ela não se percebe assim na vida. Ela não sabe que o seu excesso de amor está fazendo mal para aquele filho. Então a visão sistêmica, ela traz como se fosse numa tela de cinema, eu vendo a minha vida passando ali, e aí eu starto novos níveis de consciência. E aí eu digo assim, tá bom, meu filho, eu te amo tanto, mas eu vou deixar você livre para a vida. E aí a gente vai aplicando frases de solução, frases de reconciliação. Ah, é porque o teu pai me abandonou quando tu era um bebê. E aí às vezes a gente coloca aquele filho no lugar do marido, e fica muito pesado para aquele filho ocupar um lugar que não é dele. Ele está fora do seu lugar de pertencimento na família. Então existem várias dinâmicas e cada caso é um caso. Mas quando a gente olha através dessa visão sistêmica, do movimento do campo, ele traz muita informação que eu não vejo. É como se estivesse assistindo o filme da minha própria vida passando. Nossa, então era isso? Esse padrão de comportamento estava fazendo mal, estava afastando o meu filho de mim, estava impedindo dele para a vida como um homem, como uma mulher grande que já é. Às vezes são filhos de 20 anos. Que estão aprisionados naquela relação que a gente chama de emaranhamento sistêmico, né? Tá preso ali. Então, para mim, é uma das maiores ferramentas terapêuticas que eu tenho hoje na minha mala de técnicas terapêuticas, porque ela é muito rápida, ela é muito potente, ela fica reverberando. Aí uma mãe diz assim, mas o meu filho não sabe que eu estou aqui constelando a nossa relação. Mas você não vai mudar aquele filho, você não vai mudar aquela mãe, você vai mudar a tua forma de olhar para aquela relação. É o que eu faço com aquilo que o campo me trouxe, o quanto eu incluo aquela verdade no meu coração, é que vai reverberar e transformar. Então, a constelação em si, muitos clientes dizem assim, Simone, o que a constelação cura? A constelação em si, ela não vai curar nada, é o que você vai fazer com as informações que o campo te trouxe, é que vão mudar a tua forma de se relacionar na vida, com mais leveza, com mais saúde, com mais tranquilidade, libertando o filho para ir para o mundo e você ficando em paz com as coisas que aconteceram. Então a gente faz muito movimentos e frases de solução, eu deixo o que é do outro com o outro e fico com o que é meu, fico com as minhas dores, eu liberto aquele filho para ir para a vida, eu trago consciência para aquela mãe, não é porque eu fui abandonada pelo meu marido que eu vou deixar o meu filho prisioneiro na minha falta, na minha carência, entende? Porque ele é só o filho, ele não é o marido. Então, todas essas são alguns exemplos de situações que acontecem que potencializam curas para um sistema familiar inteiro, né? Então, a gente mostra a verdade sobre aquelas relações que estão adoecendo e libera a pessoa. Isso fica reverberando atemporalmente, porque uma constelação bem feita, o quanto a pessoa inclui aquilo no seu coração, porque a gente chama de movimentos da alma. Então, a gente cura na esfera da alma. E isso fica reverberando anos e anos, atuando essa força. Então vai depender de o quanto, eu sempre digo, quer ir para uma constelação, venha, mas venha de coração aberto. Porque a gente vai te mostrar coisas que talvez a gente não parada. Exatamente. Até porque nesse caso essa mãe, se ela não quiser olhar, se ela não quiser fazer a mudança desse olhar, desse amor meio
distorcido, Sim. nada muda. Então a constelação pode não funcionar se você Sim, for com fechada. certeza. Sim. Com certeza. Então, eu acho que até uma mensagem que eu gostaria de passar. Quem busca um tratamento com a medicina integrativa, com as terapias integrativas, tem que estar aberto às mudanças. Exatamente. Tem que estar aberto a jogar fora o que não é legal. Seja um padrão de comportamento, seja um padrão de hábito, seja lá o que for. Você tem que abrir mão disso. Senão você não vai se curar. Em nenhum nível. Eu queria Isso. colocar aqui. Eu só quero dar um exemplo só para fechar Beleza. essa parte, porque eu sempre digo para o cliente, você quer fazer a terapia? O quanto você está disposto a olhar para as suas maiores dores? Tem que vir com muita coragem para isso. Porque é igual ir no médico, eu vou lá consultar com a doutora Sayuri, ela me dá uma receita de remédios, eu nem vou na farmácia, eu nem compro o remédio, eu nem tomo, eu nem faço o que ela me orientou e quero ficar boa. Então, se a gente, vai até um médico, até um especialista e não faz as orientações que o especialista te orienta, nada muda. Eu sempre digo, o sucesso de uma boa relação terapêutica é 50% do profissional que entrega a sua excelência, e 50% do paciente que faz a sua parte. E isso é o sucesso de uma boa terapia, de um bom processo terapêutico, seja em qual área for. Tomar as medicações, fazer as atividades, a dieta que ela vai me passar. Então, se eu não fizer isso, não vou mudar nada. Com certeza. O que eu queria trazer é o fato da constelação. Que quando eu comecei com os desafios de saúde da minha filha, quando eu fui buscar a terapia para salvar ela, o constelador, ele falou para constelar a família, E até ali eu não tinha consciência da importância que era um bebê que eu tinha perdido. Ele não estava no meu campo familiar. E esse campo, esse bebê, ele atrapalhava a minha filha mais velha de leveza. Ele no campo, ele estava caído no meio delas, atrapalhando a vida delas. E foi algo muito forte, porque elas não sabiam que eu ia participar dessa constelação. Até na época eu mal sabia, mal conhecia. E uns 2 dias depois, encontrando com a filha mais velha, ela chegou para mim, ela disse, mãe, eu não sei o que está acontecendo. Eu assim, o que foi, filha? Eu tô com uma coisa, parece assim uma coisa tão leve, eu tô tão em paz. Eu assim, eu só sei dizer assim, que a minha sensação foi as lágrimas rolaram, sabe? De saber que eu coloquei a minha família em ordem, que elas estavam livres para fazer o que elas precisavam. Então, assim, a constelação familiar é algo assim, eu já fiz com boneco, eu já participei na água, mas para mim, de todas, é a constelação em grupo. Uhum. Agora, ali tu tem que ir preparada de verdade, porque tu vai ver aquilo que muitas vezes tu não quer ver. Sabe aquela coisinha que está escondida lá atrás? E ele coloca na mesa. Ele literalmente, ele te mostra quem tu é de verdade. Então, precisa ir preparado. Mas eu tenho certeza que com muita, assim, sabedoria e transformação. É magnífico, magnífico, magnífico. É isso que a Cleide traz, é muito importante, porque a gente às vezes desconhece que a falta de incluir um membro do sistema familiar altera na vida de todos os outros componentes da família. No caso da Cleide, o filho que ela perdeu era o primogênito, né, Cleide? Isso. E estava influenciando na vida da filha mais velha e da caçula. Por quê? Porque elas estavam fora do seu lugar de ordem. Então, a mais velha, que foi criada como filha mais velha, na verdade, ela é a segunda filha. Sim. Ela não é a primogênita. Sim. E ela precisa ser tratada como a segunda, né? Não é a segunda, na verdade, é a terceira. Então, às vezes, alguém desse sistema familiar pode até adoecer de forma imperceptível, e a gente diz assim, que ou sente vontade de ir embora da vida, começa com ideações suicidas, porque se o meu irmãozinho mais velho não viveu, como que eu posso estar na vida? E aí eu sinto vontade de ir embora da vida. Então, essa organização de colocar cada membro da família no seu lugar de pertencimento, que a gente chama de lei da ordem, né? Colocar cada um no seu lugar traz leveza para
todo mundo. Uau. Saúde para todo mundo. Então, às vezes, um movimento simples nessa peça desse quebra-cabeça, que é incluir o membro que faltava e colocar na ordem, cura a mãe, cura todas as filhas, traz leveza. A filha caçula, que até desenvolve uma doença autoimune, passa a se curar quando ela ganha força e dizer, não, eu não preciso adoecer e nem morrer porque o meu irmão não conseguiu viver. É isso aí. E aí, magicamente, a gente fala magicamente entre aspas, a família se organiza e as pessoas ganham força para a vida, porque colocaram na ordem. É isso aí. Né? Meninas, eu sinto informar, mas o nosso tempo está acabando. Isso daria, assim, um papo para mais 2 horas, tenho certeza. Estão super convidadas para novos encontros desses, para novos bate-papos. Queria agradecer, né, Simone, Sayuri, pela presença, por terem disponibilizado o seu tempo de estar aqui no nosso podcast, né, Cleide? Com certeza, né? Uma honra muito grande receber hoje a doutora Simone, psicóloga, a doutora Sayuri, médica, uma honra muito, muito grande. E também quero dizer aí para você, né, que está aí, gostou desse conteúdo, já deixe um like, já nos curta, envie, encaminhe para outras pessoas. Mas antes de tudo, eu acho que ainda falta uma coisa. As pessoas que querem, né, contatar a Simone, contatar a Sayuri, aonde elas encontram, e eu queria que vocês também deixassem uma última mensagem. Porque a gente está estourando tempo. Isso. Eu acho que a forma mais fácil de encontrar hoje é no mundo digital, né? Então, no nosso Instagram, né, Simone? Tanto o meu é dra.sayuri Chikawa. Depois acho que a gente pode deixar escrito nela na legenda. E eu atendo tanto aqui na Grande Florianópolis, estou fazendo uma parceria aqui com a Simone, e também em Lages, atendo online, então fico à disposição. E para mim foi uma alegria falar sobre esse tema, e que esse tema tem que ser mais falado, tudo isso que a gente falou, né? E é uma grande gratidão aqui estar participando com vocês hoje. Amém. O meu Instagram, então, para quem quiser me seguir, marcar, agendar um horário, uma sessão terapêutica, seja uma sessão de constelação, eu atendo online, atendo presencial no meu consultório ali em Palhoça, e atendo os grupos também. Ontem à noite, por exemplo, eu estava num grupo de constelação online com gente do mundo inteiro. Então, o meu Instagram é @simone.seeman, também vai ficar na descrição, e ali vocês podem me chamar, entrar em contato, agendar os seus horários de atendimento. A mensagem final que eu quero deixar é, para estar na vida com 100% de presença e saúde, comece se escolhendo, se cuidando. Uau! É isso aí. Gente, muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigada também. E como sempre, da nossa família para a sua família.